Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. 10 anos no ar, uma década dedicada ao esporte local e regional. Esse programa tem um oferecimento da KL Esportes, 10 anos conosco, que é a Karine Lessa, Neguinhos, Lanches e Restaurante e Maximi Clube. Goleiro Bruno voltará a jogar e agora em definitivo. Nós estamos recebendo o Dr. Jacques Ferraz, especialista em Direito Criminalista, pós-graduado em Direito Público e em Direito Privado, um dos melhores advogados do Brasil. E ele é o advogado do goleiro Bruno, que assinou contrato com Poços de Caldas e vai disputar o Campeonato Mineiro da Terceira Divisão. Dr. Jacques Ferraz, um dos melhores do Brasil, está aqui na nossa bancada. Ele que tinha afirmado que o Bruno voltaria a jogar. Dr. Jacques, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, e um prazer imensurável mais uma vez estar aqui neste programa e obrigado pelo convite. Vamos fazer o seguinte, quando o Dr. Jacques esteve aqui, ele tinha falado que a doutora Marix não tinha competência para julgar o caso para emitir certidão de condenação, não era isso, doutor? De óbito. De óbito. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir o que ele falou quando ele falou que voltava a jogar, quando ele esteve aqui. Confira aí, doutor Jacques falando. Como advogado, eu afirmo categoricamente que ele voltará a jogar. O senhor falou agora no máximo 2 anos e meio? Ou 6 meses? Ou 6 meses, dependendo. Se o recurso nosso for provido para anular, ele já sai. Tá certo. E tem já... Um pré-contrato assinado? Já tem um pré-contrato assinado com Boa Esporte. Inclusive, já encontra-se juntado aos autos, já é de conhecimento da juíza da Vara de Execução Penal, onde nós vindicamos, a defesa vindicou a autorização para o trabalho externo, balizado e alicerçado em cima desse pré-contrato que tem com Boa Esporte. Doutor Jacques, o goleiro Bruno, ele está morando em Varginha, assinou contrato com Poços de Caldas. Como que fica a situação dele agora? Ele pode... Eu vi pela imprensa que o Poços de Caldas ia mandar um treinador lá para Varginha. Ele está treinando lá e como que faz para ele se tiver que viajar? Rubem, o doutor Tarcísio Moreira, juiz da Vara de Execução Penal da comarca de Varginha, que fica a 154 quilômetros de Poços de Caldas, deferiu a progressão de regime ao goleiro Bruno Fernandes, em razão dele ter preenchido os requisitos objetivo e subjetivo que a lei exige para progressão de regime na área de execução penal. E em sua resposta à sua pergunta, obviamente, se o Bruno precisar viajar, o pedido será aviado ao juiz da Vara de Execução Criminal, que analisará esse pleito já com a tabela encaminhada pela Federação Mineira, uma vez que ele vai disputar o Mineiro da Terceira Divisão, em face do contrato entabulado com Poços de Caldas Futebol Clube. Doutor, pela condenação, ele vai agora para o regime semiaberto. Ele fica de 6 da manhã a 20 horas, ou 23, qual que é o certo mesmo? Foi determinado, obviamente, estipulado o horário de 6 da manhã às 20 horas e após esse horário ele deve recolher em sua residência. E se ele tiver que viajar? Quando o clube vai viajar, como que faz? Ele pode viajar ou ele não vai poder viajar com o clube? É sabido e ressabido, principalmente para quem vive o mundo do futebol nacional, mundial, que as tabelas dos campeonatos são emitidas com bastante antecedência. Então essa tabela será encaminhada ao juiz da Vara de Execução e previamente serão vindicados e pleiteados essa sua autorização para as viagens. A gente ficou sabendo também que ele recebeu proposta de outros clubes do Brasil e do exterior. É verdade isso? Perfeito. Tem propostas de clubes do Nordeste e de outros clubes do Brasil e também várias equipes do exterior já estão com interesse em contratar o Bruno também.
E por que ele aceitou a proposta do Poços de Caldas e não do exterior, de outros clubes, em virtude da condenação dele ainda não estar podendo viajar definitivamente? Primeiro, porque houve um acolhimento tanto do presidente, o Paulo César, do Poços de Caldas Futebol Clube, em acolher o Bruno e também de toda a sociedade de Poços de Caldas, o que é muito importante nessa sua ressocialização, o que é previsto, inclusive, no artigo 1º da Lei 7.210 de 84, que trata da execução penal, que fala que o próprio Estado tem que dar todas as condições para que o reeducando seja novamente reinserido na sociedade. Doutor, por que Varginha não quis renovar o contrato com ele? Não quis contratá-lo novamente? Na realidade, houve sondagem, mas como o Bruno preferiu e teve essa escolha de buscar o futebol do Poços de Caldas Futebol Clube, porque foi muito amistosa e foi muito interessante a proposta do presidente Paulo César e também o acolhimento que nesse momento de ressocialização para o reeducando é o que há de mais importante. Já era para ele estar no semiaberto há muito tempo. Ele foi pego por um órgão de imprensa e, segundo informações, que ele não vai dar mais entrevista para a TV Alterosa. Isso procede e por quê? O Bruno, na realidade, um órgão de imprensa filmou e noticiou que ele estava usando bebida alcoólica e estava em uma festa com outras pessoas, o que ele nunca afirmou, porque ele apenas estava dando autógrafo a algumas pessoas e foi mal interpretado. Tanto é que agora, nessa fase da execução penal, o doutor Tarcísio Moreira, juiz da Vara de Execução de Varginha, reconsiderou a questão e deu a progressão de regime, porque, obviamente, se ele não reconsiderasse, ele estava com falta grave e não poderia regredir de acordo com o que preleciona o artigo 112 da LEP de 7.210 de 84. Procede a informação de que ele havia uma comunicação com uma mulher através da rede social, através do WhatsApp, isso é verdade ou não? Não. O que noticiaram previamente foi que ele estava ingerindo cervejas e estava com mulheres. E noticiaram ainda que foram usados até um drone para fazer essas filmagens, mas o Bruno sequer, jamais afirmou isso aí. E eu digo mais, Rubem, no processo administrativo que correu lá na penitenciária, como os especialistas na área de direito criminal sabem muito bem, ele foi absolvido. A posteriori que ele foi considerado culpado e teve essa regressão. Mas aí o juiz, reconsiderando a vara de execução penal e noticiando que ele tinha preenchido todos os requisitos que a lei determina, veio e deu essa progressão de regime para o mesmo, uma vez que, nos termos desse artigo 112 da Lei de Execução Penal, lá já noticia que o sistema penal brasileiro para o reeducando, ele é progressivo. Mas ele falou que não dá entrevista para a TV Alterosa. Ele ficou chateado com a imprensa e disse que... Com essa emissora, né, no caso? Com essa emissora. Tá certo. Outra coisa, patrocinadores. Patrocinadores e também tem um grupo de mulheres que são contra a volta do Bruno a jogar. Principalmente um grupo de mulheres. Ele não deveria voltar a jogar porque eles falam que ele matou a Elisa. Não encontrou o corpo até hoje. Como é que tem a situação? Ele está tendo rejeição para ir lá para Poços de Caldas? Um dos motivos que o Bruno, obviamente, buscou para estar em Poços de Caldas foi essa receptividade tanto do presidente do Poços de Caldas Futebol Clube, como se encontra bastante alardeado em todas as emissoras do mundo hoje, como da própria população. Ou seja, esse grupo de mulheres que você noticiou que é contra essa reinserção social do Bruno na sociedade, esse grupo ele tem que, obviamente, estudar as leis e saber
que na Lei 7.210 e o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e toda a sociedade brasileira, ela tem por obrigação de ressocializar não só o Bruno, mas toda a pessoa que é considerado culpado e está apenado. Porque se não for assim, obviamente, não teremos ressocialização de nenhum dos presos e a criminalidade ela só vai aumentar a partir do momento que você, da sociedade, não receber nenhum dos apenados. Doutor, o senhor esteve recentemente com o Bruno. Perfeito. O Bruno está pronto, preparado para voltar a ser inserido na sociedade, trabalhar e desenvolver o seu trabalho dignamente, sem correr risco de cometer outros crimes? Outros crimes que ninguém até agora não sabe se foi ele cometeu realmente. Obviamente. E dentro da minha ótica de especialista na área de direito penal, eu não acredito que ele cometeu aquela barbárie. E outra coisa, na realidade, nós não temos prova material da morte da Elisa Samúdio. Ou seja, hoje o mundo inteiro sabe que não, na prova pericial dos cachorros que foram mortos, não foram achado nenhum resquício de prova. No carro que foi feita a perícia, não achou sangue, não achou cabelo, ou seja, no meu entendimento, ela encontra viva até hoje, porque não tem uma prova cabal. Teve uma certidão de óbito, eu volto a repetir, emitida por uma juíza incompetente para fazê-lo, em razão que ela trabalhava e era jurisdicionada de uma vara criminal e a competência era obviamente, de um juiz da vara civil, o que todos que limitam na área jurídica, todos os operadores do direito, até os estagiários de direito, eles sabem que jamais um juiz criminal tinha essa competência, mas para colocar no tribunal do júri, eles cometeram esta ilegalidade. O primo dele soltou, a imprensa soltou recentemente, que o primo dele falou que sabe onde está o corpo. O senhor está ciente disso? Foi comunicado? Olha, Rubem, este mesmo primo dele já noticiou 4 vezes anteriormente que sabia onde esse corpo se encontrava. Disse inicialmente que estava numa lagoa, ou seja, esvaziaram essa lagoa, a única coisa que acharam foram carros e motos em deterioração. Falaram que estava numa mata, desmataram a serra lá, nada encontraram. E por fim ele noticiou que estava em Confins, onde foi feita uma devassa e também nada foi encontrado. Ou seja, ele, com certeza, na minha ótica, ele está querendo buscar mídia, aparecer na realidade, resumindo. Doutor, o contrato do Bruno é de quanto tempo com o Poços de Caldas? O contrato do Bruno são de 3 anos com o Poços de Caldas. 3 anos. 3 anos. Ele, como o senhor falou, ele vai voltar a jogar. Para ele ter que viajar para outro estado ou para outra cidade, o senhor vai ter que requerer uma autorização junto ao juiz para ele viajar. Obviamente, a defesa vai ter que juntar aos autos a tabela do Campeonato Mineiro e, dentro dessa tabela, previamente, já vindicar ao juiz da vara de execução a liberação naqueles dias, obviamente, que ele tiver viagem e não tiver retorno previsto até às 20 horas. Então, está chegando no final o nosso bloco. Tem muitas perguntas aqui, mas não dá tempo, vou ter que voltar aqui novamente. Ele estreia quando? E a situação salarial dele, é o Poços de Caldas que vai pagar ou ele não vai ter salário? Como é que fica a situação dele? Não, tem salário, mas por questão contratual, por enquanto não pode ser exposta. E tem patrocinadores também, que foi um dos motivos que ele buscou o Poços de Caldas, além do que eu já disse anteriormente, do apoio imensurável de toda a sociedade, do próprio presidente do Poços de Caldas Futebol Clube. E ele, na realidade, esse campeonato é para o ano que vem e, por enquanto, ele vai estar treinando e preparando em jogos amistosos que, a posteriori, serão marcados. Doutor, chegou ao final do nosso bloco. Qual que é a mensagem que o senhor deixa como advogado pós-graduado em Direito Público e Privado? É um dos melhores advogados do Brasil, é tanto que é difícil encontrá-lo aqui na cidade, está sempre rodando o Brasil inteiro para defender centenas de pessoas aí. Especialista em Direito em criminalista. Qual que é a mensagem que o senhor deixa defendendo um caso do Bruno, um caso polêmico? O senhor deve ter recebido algumas
críticas e elogio, não sei se receber elogio, algumas críticas. Qual que é a mensagem que o senhor deixa baseada nas leis do Brasil? Eu quero deixar claro para toda a sociedade brasileira, para todos os operadores do direito, que o direito do Bruno trabalhar, ele erigiu-se da lei 7.210 de 84, por ter cumprido todos os requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, então a sociedade tem que acolher não só o Bruno, a sociedade brasileira tem que acolher toda pessoa que sai do sistema prisional e dar chance, porque senão ela voltará com certeza a delinquir. E se querem acabar com a violência, obviamente, ou diminuí-la, tem que partir desse princípio. Só que a maioria dos cidadãos brasileiros, eles viram as costas para o apenado, quando fala que é um presidiário ou ex-presidiário, ou seja, o juiz ainda ele foi muito claro, o doutor Tarcísio Moreira, noticiando que o Bruno teria 30 dias para apresentar essa carta de emprego, e se obviamente ele não conseguisse, que ele já daria mais 30 dias, que está na lei, porque sabe da dificuldade que todo reeducando, quando sai do sistema prisional, tem para encontrar um emprego na sociedade. Para finalizar, teve um advogado que de acusação contra o Bruno falou que ele só jogaria no time da penitenciária Nelson Hungria. E o senhor provou que ele voltaria a jogar antes do prazo final da sua condenação. Ele foi condenado a quantos anos? 30 anos? Ou 32? Não. Ou 20 anos? O Bruno ele foi condenado efetivamente no regime aberto e fechado ao total de 23 anos. 23 anos. Com o recurso para o Tribunal de Justiça, caiu para 20 anos em razão da prescrição do crime de omissão de cadáver, que aí caiu por terra, ou seja, ficou 15 anos e 7 meses no regime fechado e o restante no regime aberto. Ou seja, e por ele ter cumprido os requisitos objetivos, que foi o cumprimento da sua pena no que a lei exige, e no subjetivo, que é o seu comportamento muito bom, que foi considerado pelo juiz para dar essa progressão de regime, então, a partir daí, ele teve o direito em razão de todos esses cumprimentos, todos balizados e alicerçados em cima da lei. Então, aquilo que o senhor falou, que ele voltaria a jogar, não na Nelson Hungria, na penitenciária, e sim no time de profissional, isso aconteceu. Nós estivemos aqui em várias oportunidades, e na primeira vez que eu estive aqui, você me perguntou e eu noticiei que o Bruno voltaria a jogar, porque o promotor e tanto um advogado da acusação noticiaram que o Bruno realmente, como você afirmara, só jogaria no time da Nelson Hungria Futebol Clube. O advogado afirmou isso, né? Advogado de acusação. O advogado de acusação, que segundo ele foi o doutor Helry Vasconcelos que teria falado para ele. Só que quando houve a condenação, o próprio advogado veio até a mim falando: ô doutor, com esta decisão, o Bruno vai voltar a jogar. E eu falei para a imprensa que ele só jogaria no time da Nelson Hungria Futebol Clube. O que eu falo agora para a imprensa? Eu falei: vai perguntar ao promotor se foi ele que te falou. Eu sou da defesa, e eu sou sempre da defesa, e estou na defesa, e eu não posso jamais informar o que você tem que falar agora para a imprensa. Doutor, acabou o nosso bloco. Voltar novamente, se tiver mais novidade, o espaço continua aberto aqui para a gente. Aqui é o programa de todos os esportes. Nós estamos aqui para divulgar o que acontece no esporte. Doutor Jackson, muito obrigado, suas considerações e sucesso à sua vitoriosa carreira de advogado criminalista, um dos melhores do Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que a essa emissora, que como nós saímos do TJMG de Contagem, viemos aqui, demos em primeira mão a entrevista para o mundo inteiro, ou seja, e colocamos sempre à disposição. E eu quero aproveitar a oportunidade de deixar um abraço para a nossa equipe de advogados da Advocacia Ferraz, que sem eles a gente não teria essa tranquilidade de estar aqui, de estar trabalhando tão bem, porque sempre precisamos de bons colegas juntos, e lá temos. E quero deixar um abraço para um casal que é fã do programa do Espírito Santo, que é o senhor Nilson e a senhora Daiane. Tá certo, doutor. Muito obrigado.
Eu sei que tem estagiário, muito estagiário estava de olho nesse programa. Aí tá aí, ó. Deu uma aula de direito aqui, criminalista, você que está estudando direito aí, ó. Dr. Jacques está aí. Ok, nós batemos o papo com o Dr. Jacques Ferraz, advogado do goleiro Bruno, que foi contratado pelo Poços de Caldas. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta.